A medida provisória 905, que cria o contrato de trabalho verde e amarelo, traz também várias outras disposições em matéria trabalhista e já vem gerando controvérsia, inclusive em matéria tributária, principalmente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Isso porque, quando se tem um acordo sobre participação nos lucros resultados e o empregador faz o pagamento dessa participação aos seus trabalhadores, aos seus empregados, a empresa fica dispensada do recolhimento da contribuição previdenciária patronal. Apesar disso, muitas empresas vêm sendo autuadas e foram autuadas no passado porque foi entendido pela fiscalização da Receita Federal que elas não teriam seguido todos os procedimentos ou cumprido todos os requisitos em relação à formalização de um programa de participação nos lucros e resultados. Por exemplo, a questão da participação de um sindicato, a fixação de metas e resultados específicos e objetivos para aferir qual seria a distribuição a ser feita. E, inclusive, uma outra questão que diz que só poderias aplicar a participação nos lucros e resultados, ela geraria efeito se o acordo respectivo tivesse sido assinado no exercício anterior. Na verdade, isso foram interpretações e criações, e que agora a medida provisória, quando altera essa questão, este capítulo ou a lei específica sobre participação nos lucros e resultados, ela traz uma série de esclarecimentos, colocando que deve prevalecer o interesse das partes, procurando gerar maior segurança àqueles que celebram o acordo sobre participação e distribuição de lucros e resultados. Na verdade, a única alteração efetiva que existe na medida provisória nessa questão diz respeito à periodicidade da distribuição. Antes, limitada a um semestre, e agora pode haver uma distribuição dentro de um trimestre. Tirando essa alteração, no mais, tudo é praticamente interpretação e um maior esclarecimento. Todavia, o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quando julga essas questões tributárias, tem tido um entendimento um pouco diferente. Ele entende que não se tratou simplesmente de um esclarecimento ou melhor interpretação da norma anterior, mas que haveria toda uma modificação no que diz respeito à legislação de participação nos lucros e resultados. Entende, inclusive, que ele não poderia ser aplicado àqueles contratos ou os acordos celebrados antes da eficácia da lei, 30 de novembro de 2019. E, além disso, entende que, ainda assim, para poder gerar efeitos neste exercício, deveria haver regulamentação por parte do Ministério da Economia. E aí, então, nós temos uma grande insegurança jurídica, tanto para o trabalhador, porque também sofre com a questão de recolhimentos e retenção de imposto de renda, como também para os empregadores, que têm outras obrigações fiscais. Em que momento que se pode celebrar, ou em que termos se deve celebrar o acordo sobre participação nos lucros e resultados? Mesmo após 30 de novembro de 2019, estamos sujeitos já à medida provisória 905 ou depende ainda de alguma norma do Ministério da Economia? Além disso, nós estamos falando de uma medida provisória, que agora, por ter sido prorrogada por mais 60 dias, poderá perder a sua eficácia em 20 de abril de 2020. A medida provisória ou o projeto de lei de conversão dessa medida provisória já conta com quase 2.000 propostas de emendas. E ainda assim, após a votação na Câmara dos Deputados, deve ser analisada pelo Senado Federal. Portanto, se ela perder vigência, se a medida provisória perde eficácia, como ficarão os acordos celebrados até agora? Tudo isso é uma questão muito importante. O Congresso Nacional tem que acelerar essa análise. A questão das empresas deve estar bastante atentas aos termos da lei e à fiscalização. E a Receita Federal também deve prestar bastante atenção na boa-fé do contribuinte e do empregador.